Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode se assentar, fique à vontade, você está na casa do Pai. Coisa boa é estarmos aqui reunidos, não é para estudar a palavra do Senhor, para falar das coisas que Ele tem ministrado no nosso coração, né? Isso é bênção. Irmãos, final de semana passado, nós estávamos no acampamento de casais. E o pastor já fez menção da bênção que foi o tempo que passamos lá. Não sei quantos casais que estão aqui nesta noite, que estiveram lá neste período. Não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer. Desde ontem eu tenho pensado muito nisso, naquele tempo ali, que passamos juntos. Angélica, eu senti um vislumbre, uma gotinha do que vai ser no céu. Você teve essa impressão? Nós ali juntos, passando aquele tempo, louvando, ouvindo palavra, em comunhão, desfrutando do mesmo espaço, um espaço lindo, diga-se de passagem, mas era uma harmonia e uma presença de Deus, que eu pensei comigo, o céu deve ser isso aqui multiplicado, é lógico, né? Mas eu senti no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso, só para te dar um desejozinho, você que não foi, né, de estar na próxima conosco, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 126, eu não sei você, mas eu amo o livro de Salmos. Cada salmo é uma mensagem, né? Algo tão profundo para o nosso coração. E o Salmo 26, ele é um salmo muito especial para mim. Ele tem um título, um subtítulo de Cântico de Peregrinação. O que é isso? O que é um cântico de peregrinação? Do Salmo 20 ao Salmo 134, se a minha memória não estiver enganada, cada um desses salmos tem essa função. Quando os israelitas subiam a Israel pós-exílio para festejar, participar das festas religiosas em Jerusalém, eles iam cantando estes versos, eles iam salmodiando esses versos. E a função desses cânticos era deixar vivo na memória aquilo que Deus fez. Não havia fotografia na época, né? Não havia filmadora, havia somente as palavras. Então, eles traziam essa melodia, e essa melodia ia sendo cantada e repetida. Eu não sei dizer para você como era cantado, mas para nós ficou a letra. E essa letra, especificamente do Salmo 126, tem um ensinamento muito especial para nós quanto igreja. E eu espero em Deus que você consiga me acompanhar, né, e eu consiga transmitir aquilo que o Senhor tem falado comigo. Vamos ler então. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: ó Senhor, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Feche os seus olhos por um minuto, coloca a mão no seu coração, ministra em você mesmo, fala com o Espírito Santo. Senhor, fala comigo nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, sinta-se livre para agir no nosso meio. Venha encher este lugar com a tua presença. Ministra na nossa mente, ministra no nosso coração. Fala conosco, fala com cada um de nós de maneira particular e individual. Que possamos sair daqui, Senhor, nesta noite,
alimentados por Ti. Deus, tem misericórdia de mim. Eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu gostaria de ser usada, Senhor, como um canal de bênção para a vida dos Teus filhos e para a minha vida também. Amém. Como eu disse, esse salmo, ele é um salmo muito especial. Ele faz uma descrição de uma grande alegria sentida pelo povo hebreu. Você começa a ler este salmo e a partir do versículo 5, as palavras mudam. Às vezes é difícil até de compreender o significado, é difícil às vezes entender sobre o que esse povo estava falando. Muitos usam os últimos versículos para falar de missões, para falar de obra, para falar daquilo que fazemos na nossa vida evangelística, mas o que esse salmo diz, na verdade, não é isso. Este salmo, ele faz uma referência a um estado, a uma situação, aonde estava ali literalmente acontecendo. O povo havia sido liberto de um cativeiro. Muitos estudiosos acreditam que este cativeiro era o cativeiro babilônico. Se for o cativeiro babilônico mesmo, eram 70 anos aprisionados e escravizados em terra estranha. E aqui, este povo começa este salmo dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta. Quando nós olhamos este salmo e comparamos eles com as promessas do livro de Isaías e do livro de Jeremias, fica tão evidente para nós como Deus é fiel na sua palavra, como Deus cumpre aquilo que Ele promete, como Deus não volta atrás a respeito dos seus. E foi isso que aconteceu. Este povo cativo, na época do cativeiro, eles não acreditavam que isso era possível. Somente os profetas tinham essa esperança, mas o povo não via a possibilidade dessa restauração, não via a possibilidade de retornar a Israel. Se nós formos fazer uma análise bem rapidinha, bem curta, historicamente falando, este povo estava sendo detido, vamos dizer assim, por pior exército da sua época. O exército babilônico era cruel. Ele não poupava. Por onde aquele exército passava, a história registra assim, só ficava destruição. Então aquele povo já havia sido derrotado e aquele povo já havia sido levado cativo. Como eles iam se libertar de lá? Humanamente, não havia possibilidade. Humanamente, era impossível vislumbrar este milagre. Aí eu abro um parênteses e venho para a nossa vida, para o nosso dia. Quantas pessoas que nós amamos e que estão cativas neste exato momento, que aos nossos olhos, humanamente falando, é impossível ver liberto. Eu não sei você, se na sua família tem alguém, mas na minha tem. E quando eu olho assim, eu falo, só o Senhor. Porque nada do que disser, nada do que fizer, nada do que falar, nada do que brigar muda. Só o Senhor. E a esperança deste povo só podia ser o Senhor, porque não havia possibilidade. Mas Deus, quando quer fazer, Ele faz. E do nada, irmãos, surge um exército. O exército medo-persa, menor em número. Mas ali havia uma estratégia de Deus. Deus estava ali direcionando a história. Levanta este exército, esse exército derruba e vence a Babilônia, e para você ficar mais vislumbrado ainda com o milagre, dentro desse exército levanta um homem que liberta o povo, e diz para o povo, vocês podem voltar. Vocês podem voltar. Então esse povo sai
deste cativeiro, cantando, se alegrando, grandes coisas fez o Senhor. O que esse povo cantava? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. E eles foram cantando pelo caminho e chegaram em Jerusalém. Agora que a história fica legal. Quando eles chegam em Jerusalém, depois de 70 anos longe, eles encontram uma cidade linda, tudo pavimentado, os muros erguidos, tudo maravilhoso. A Bíblia diz que não havia pedra sobre pedra. Os portões estavam queimados, os muros quebrados, as casas destruídas, o templo no chão. O cenário era de arraso, de tragédia. Mas a Bíblia diz que eles estavam felizes, que eles estavam alegres. Por que eles estavam alegres? Qual era o motivo da alegria deste povo? Eles haviam sido libertos. Eles estavam livres. Como é difícil hoje encontrar uma pessoa alegre, não é? Como é difícil encontrar hoje uma pessoa feliz. Eu entendo que para eu ser feliz, eu preciso ter um coração grato. E o que este povo vivia era isso, uma gratidão por Deus ter os libertado. E esta mesma alegria e esta mesma gratidão deve fazer parte da nossa vida diariamente. Eu não sei você, mas eu fui liberta do cativo. Cada um de nós fomos libertos de um cativeiro espiritual. Amém? O Senhor nos libertou. Ele nos tirou. E a palavra de Deus fala que muitos de nós foi tirado de um poço de lama. Foi colocado sobre a rocha que é Jesus. E foi trocado as suas vestes. Colocado um cântico novo na nossa boca. Aleluias, é Jesus que faz estas coisas. E este povo estava feliz. Eles estavam felizes, apesar da situação ser aquela. E eu fico maravilhada quando eu leio esse salmo, apesar dele ser tão pequeno, mas com tanto ensinamento. Esse povo não abriu a boca para blasfemar, para murmurar, para reclamar. Ah, Deus, para que você me tirou da Babilônia para chegar aqui e encontrar isso nesse estado? Eu te pergunto, irmãos, era melhor voltar para a Babilônia ou estar livre na sua casa? Estar livre na nossa casa. Mesmo que esta casa precisasse de muita reforma ainda. Mesmo que esta casa tivesse muito trabalho para ser feito. Este povo estava pobre? Sim. Esse povo tinha que recomeçar tudo de novo? Sim. Mas eles estavam agradecidos. Eles estavam alegres. Só para você entender esse cenário, eu queria usar um exemplo. Vamos supor que a esposa aceitou Jesus num culto de domingo, ou num culto de quarta-feira, ou num culto de oração, ou num núcleo, não importa onde. Ela aceitou Jesus. E ela foi cheia, ela foi tomada por uma alegria, por um gozo que só a presença de Jesus na sua vida pode te dar. E ali ela foi curada das suas amarguras. E acaba o culto. E ela volta para casa. Quando ela chega em casa, ela encontra o esposo. O esposo converteu no momento que ela aceitou Jesus lá na igreja. O cenário mudou no momento que ela aceitou Jesus na igreja? Não. O cenário é o mesmo. Ela volta para casa. A única mudança que aconteceu foi nela. Não foi no cenário. O que fazer? Vou mudar o cenário. Vou trocar de marido, vou trocar de casa, vou trocar de família? Não.
vou fazer aquilo que estes irmãos fizeram. A Bíblia diz que eles, no verso 4, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, eles fazem assim: Senhor, restaura-nos. Esse povo começa a orar. Quando eles dizem Senhor, eles não estavam conversando entre si. Eles estavam falando com Deus. Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Esta foi a oração deste povo. Enche, Senhor, assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros, assim como o Senhor enche os ribeiros do deserto, restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Os ribeiros do deserto funcionam mais ou menos assim. Chove nas montanhas, chuva torrencial, pesada, e a água desce. E existem canais, e essa água vai passando por estes caminhos e pelo deserto. Por onde esta água passa, ali frutifica, ali fica verde, ali o que está plantado dá fruto, o cenário é transformado, fica frutífero. Mas é algo assim, imprevisível, é instantâneo. E é isso que esse povo está orando. Senhor, opera um milagre na nossa vida. Restaura a nossa casa, restaura a nossa nação, restaura a nossa vida. Talvez você que nesta noite precisa de uma restauração no casamento, uma restauração na sua vida financeira, uma restauração na sua comunhão. Eu não sei qual a área que você precisa ser restaurado, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que restaurou este povo, Ele é poderoso para restaurar você também. Apenas clame, clame ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a área que eu preciso. Senhor, faz frutificar este deserto da minha vida. Muda, Senhor, a situação. Deus é poderoso para isso, irmãos. Deus, Ele tem poder e Ele não mudou. Eu fico olhando para essa história, para este fato verídico, pela libertação desse povo, e eu fico me perguntando, Deus iria libertar este povo do cativeiro para que eles morressem na beira do caminho? Para que eles chegassem lá em Jerusalém para morrer de fome? Não. Eu entendo, irmãos, meditando neste salmo, que existem as coisas que Deus faz e existem as coisas que eu faço. Deus opera o milagre, Ele opera, mas Ele espera um mover, um agir da minha parte também. Estes homens, eles dizem: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. De que o salmista está falando aqui? De trabalhar. De trabalhar. A terra não produzia nenhum alimento, provavelmente porque o mato havia tomado conta. Eu não sou agrícola, não entendo de plantação, mas da inteligência, da pouca inteligência que Deus me deu, eu entendo que uma terra, para produzir, ela precisa ser arada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser revirada, capinada, limpa. Então tinha muito trabalho para ser feito neste lugar. Deus os trouxe de volta e disse aqui: vocês estão em casa, a casa é de vocês, a terra é de vocês, agora vai fazer o quê? Vai trabalhar. E é muito interessante porque ele diz assim: os que semeiam com lágrimas. Muita gente hoje só sabe chorar, não consegue semear. Mas a Bíblia diz que eu, chorando ou não, eu vou semear. Eu vou semear.
Eu semeio quando eu estou chorando, eu semeio quando eu estou feliz, eu semeio quando eu estou alegre, eu semeio quando parece que não há solução, eu continuo semeando. Semear é opcional, agora colher não. Viu? Eu vou colher aquilo que eu semear. A colheita não é opcional não. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. E esse salmo, ele me ensina 3 princípios que eu gostaria de falar com você, de meditar com você bem rapidinho, não vou tomar muito tempo, porque eu penso que você já entendeu o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Mas um dos princípios que eu aprendo neste salmo, para ter uma vida restaurada, passa pelo viés do celebrar. Passa pelo viés de se alegrar, independente das circunstâncias, independente da situação. Eu preciso aprender a celebrar mesmo antes de receber. Eu ainda não vi o milagre, mas eu estou feliz, porque sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. É celebrar, alegrar-se no Senhor, né? É tirar as palavras negativas da minha boca. É deixar de ter esses olhos pessimistas. Existem pessoas, irmãos, que têm inúmeras bênçãos para contar, mas os olhos estão fixados apenas no problema. Ele só sabe falar do problema. Irmãos, eu não sei aonde está escrito que ser crente é viver uma vida livre de dificuldade, livre de luta, livre de problema. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não sei te dizer quantas vezes, e eu ainda não encontrei essa passagem. Jesus fala que na vida nós teremos o quê, irmãos? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, ele está dizendo para mim e para você o quê? Nós também venceremos. Nós também venceremos. Muda o seu discurso de vítima. Muda o seu discurso. Celebre ao Senhor, louve ao Senhor o tempo todo. Está doendo? Louva. Está sozinho? Louva. Está empregado? Louva. Está desempregado? Louva. Você está de férias? Louve ao Senhor. Você está no hospital? Louve ao Senhor. O louvor, irmãos, vem de dentro e não de fora. Vem de dentro. Primeira coisa que eu preciso entender, se eu quero uma vida restaurada, começo a celebrar. Segunda coisa que este povo faz, eles vão orar. Eles vão orar. Senhor, restaura-nos. Irmãos, existem situações e situações, né? Nós entendemos isso e temos maturidade para entender. Existem situações que eu, pela força do meu braço, pela minha inteligência, pela minha capacitação, eu vou resolver. Mas existem situações que não. Existem situações na minha vida e na sua vida que só o Senhor pode transformar. E eu tenho aprendido na minha vida com o Senhor que gente não muda gente. Gente não muda gente. Você pode brigar, você pode falar, você pode esbravejar, que nada vai acontecer. Mas eu posso te assegurar que a mudança que o Senhor provoca na sua vida vai provocar mudanças na vida das pessoas que estão à sua volta. Você crê nisso? Ah, eu creio. Eu tenho vivido isso na minha vida. As mudanças que Deus provoca em nós, afeta diretamente aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu queria te
te dizer nesta noite: pare de andar de carona na fé dos outros. Desenvolva uma vida de oração. É isso que esse povo foi fazer. Eles foram orar. Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura a minha casa. Senhor, restaura a comunhão. Senhor, restaura a harmonia. Senhor, traz meu filho de volta. Senhor, joga por terra, Senhor, e restaura. Completa a tua boa obra na minha vida, na minha família, nos meus negócios. Senhor, restaura a minha vida financeira. Senhor, restaura a minha alegria. Senhor, eu tenho andado entristecido, eu tenho andado abatido. Senhor, restaura a minha alegria, restaura o meu ânimo. E a terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que eu aprendo neste salmo: primeiro, celebrar; segundo, orar; terceiro, crer. Estes homens, este cântico, ele vai dizer assim: aqueles que semeiam com lágrimas, vai acontecer o quê? Vão colher com alegria. Aqui não diz que os que semeiam com lágrimas colherão com tristeza. Você precisa crer, independente daquilo que você está vendo, independente daquilo que você está entendendo. É necessário crer. É necessário crer no poder de Deus, é necessário crer na fidelidade do Senhor, é necessário crer na palavra do Senhor, é necessário crer que aquele que semeia, colhe. Se você está chorando hoje, semeie. Pare de só chorar, semeie. Eu não sei qual a semente que você precisa semear. Não estou falando aqui de dízimo e oferta, não. Dízimo e oferta é semente também. Dízimo e oferta traz bênção para a vida do crente, sim. Mas existem pessoas aqui que precisam semear a semente do perdão. Essa é uma semente preciosa para Deus. E os frutos desta semente geram maravilhas na vida de um crente. Talvez a semente que você precisa semear nesta noite é esta: a semente de perdão. Peça ao Senhor discernimento, entendimento. Qual é a semente, Senhor, que eu ainda não semeei? O que está faltando na minha plantação? Eu tenho regado a terra, eu tenho arado, eu tenho preparado, mas a terra ainda não frutificou. Está faltando uma semente aqui. Eu não estou aqui para adivinhar qual, mas eu sei que o Senhor vai te revelar, no nome de Jesus. Este povo sabia que Deus era poderoso para isso, e eu gosto muito que quando eles oram, eles fazem menção a um evento da natureza. Eles dizem: como as águas enchem o ribeiro no deserto. Como as águas enchem o ribeiro no deserto. Há um versículo no livro de Isaías que eu fico apaixonada com esse versículo, porque ele diz assim, que o Senhor é aquele que abre caminho no deserto. Eu nunca estive num deserto, literalmente falando, geograficamente falando, porque deserto espiritual na vida, não sei te dizer por quantos eu já passei, mas glória a Deus que eu passei e estão para trás. Mas deserto, geograficamente falando, quando você vê um documentário sobre o deserto Saara, sobre tantos os desertos que existem na face da terra, todos dizem unanimemente: se você não conhece a região, você não consegue sair de lá. Porque não existe uma estrada feita como nós viajamos no nosso país e tem as rodovias, as placas, as sinalizações. Para você passar
até que seja turisticamente num deserto, você precisa de um guia, alguém que conhece o lugar, para te direcionar, para te mostrar o caminho. E aqui, o profeta diz para nós, né, Isaías, Deus abre caminho no deserto. Ele dá direção, Ele mostra aonde você tem que passar, aonde você tem que pisar. Esse é o Deus que nós servimos. Servimos a um Deus que faz maravilhas, servimos a um Deus que opera grandes milagres no meio da igreja, no meio do seu povo. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Pare de olhar para o seu marido, para o seu cônjuge, para a sua esposa e pensar, ali não tem jeito mais. Porque eu quero te dizer nesta noite que tem. Para de olhar para o seu filho e pensar assim, meu Deus, meu filho não tem solução para a vida dele. Aos seus olhos pode até parecer que não. Mas aquele que prometeu que você e sua casa servirá ao Senhor, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, para finalizar. Talvez muitos de vocês venham aqui só no culto de quarta-feira. E eu não quero te ofender e nem te entristecer. Glória a Deus por isso que você vem. Mas é muito pouco buscar de Deus apenas uma bênção física, uma bênção material. O que Ele tem para te oferecer é muito maior do que isso. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer te oferecer gozo, paz, alegria constante. Não é alegria momentânea. Ah, eu conquistei essa vitória, eu estou feliz. Não. Que o seu estado de espírito seja sempre alegre. É isso que o Senhor tem para os filhos dele. Sabe por quê? Porque quando os nossos olhos estão postos no Senhor, a nossa esperança não se esvazia. E o crente, irmãos, ele é firmado pela esperança. Lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que a nossa esperança é a âncora da nossa alma. É a esperança na vida do crente. É a fé em Cristo Jesus que nos mantém fortalecidos. Eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos orar nesta noite. Fazer a oração do Salmo 126. Apresenta para o Senhor aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. Aquilo que precisa ser restaurado na sua casa. Você veio ao lugar certo. Você está no momento certo. Nós juntos vamos clamar e pedir ao Senhor, Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida. Meu Deus, a nossa fé, a nossa esperança está firmada em Ti, porque sabemos que Tu és um Deus que ouve e responde oração. Meu Deus, nesta noite nós queremos clamar a Ti, Senhor. Restaura, meu Deus, a vida daquele ente querido que ainda não se rendeu a Ti. Senhor, restaura os casamentos que estão balanceados, que estão passando por tribulações. Meu Deus, restaura, Senhor, os filhos que estão desviados. Ah, Deus, Tu és poderoso para fazer isto e infinitamente mais. Meu Deus, aquele povo hebreu, quando estava no cativeiro, eles não tinham esperança mais, eles não conseguiam vislumbrar mais o milagre, mas o Senhor havia prometido que no tempo determinado eles seriam libertos, e assim o Senhor cumpriu. E eu creio, meu Deus, que para
cada uma destas situações que os teus filhos estão passando, há um tempo determinado para a tua promessa chegar. E nós queremos te louvar agora, Senhor. Nós queremos celebrar a ti antes mesmo de ver, antes mesmo de receber. Nós queremos render a ti, Senhor, ações de graças, porque nós temos certeza que o Senhor está trabalhando a favor de cada um aqui presente nesta noite. Deus, dê ordem aos teus anjos a favor dos teus filhos e ajuda-nos, Senhor, a esperar, a fazer aquilo que é necessário fazer para que a nossa vida seja restaurada por completo, porque entendemos que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Nós te louvamos, Deus, e te rendemos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém.